Gênesis 4, versículo 25. Gênesis 4, versículo 25. Está escrito assim: E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Diga Sete. Mais uma vez, diga Sete. Porque Deus, ela disse, me deu outra semente em lugar de Abel, a quem Caim matou. Adão conheceu novamente sua mulher e ela teve um filho, a quem chamou seu nome. Porque Deus, ela disse, me deu outra semente em lugar de Abel. Diga restaurando o padrão. Mais uma vez, restaurando o padrão. Tome seu assento, dobre sua atenção, olhe bem para cá. Deus tem algo para o nosso coração nesse texto bíblico. O jardim era perfeito, a criação era perfeita, o homem era perfeito, o casamento também era perfeito, a relação entre o homem e a natureza era perfeita, a comunhão entre o ser humano e Deus também era perfeita. O cenário da criação tem como ambiente o jardim do Éden, que significa lugar de delícias. E nós temos um cenário de perfeição, um cenário que seria campeão de bilheteria em qualquer final feliz de um filme. É nesse cenário de perfeição que se manifesta o padrão de Deus para o ser humano. Pois no Éden, através da vida de Adão e Eva, nós encontramos o padrão divino para o ser humano. Aquele é o padrão de Deus para o ser humano. De maneira que a salvação, o processo da regeneração e do crescimento espiritual é um processo que nos leva de volta no caminho da condição em que viveu Adão e Eva. Quem me entendeu, diga amém. Dito isso, é nesse cenário de perfeição, é nesse cenário pintado por Deus, que o inimigo das nossas almas se infiltra para despadronizar, para quebrar, para desfazer o que Deus está construindo. Aliás, o trabalho do príncipe das trevas sempre será esse: desfazer o que Deus faz, tentar quebrar o que Deus está fazendo, desconfigurar o que Deus está construindo. Dioturnamente o príncipe das trevas vai trabalhar nesse propósito. E é aqui no cenário de perfeição que ele entra na história. E vocês conhecem a história através de uma serpente, utilizando-se da ferramenta da sedução. O inimigo conseguiu fazer com que Eva, juntamente com o seu esposo, desobedecessem a Deus, comendo do fruto daquela árvore que Deus havia lhes dito que não participassem dele. É aqui que Deus restabelece seus planos, vai reconfigurar a história, tentar restaurar esse padrão, dando uma sentença para a serpente, dando uma sentença para a mulher e uma sentença para o homem. E aqui nós conhecemos a história amarga da consequência do pecado, da consequência da desobediência. Essa desobediência, ela gerou consequências irreparáveis. O homem perdeu a comunhão no casamento. Quando Deus lhe perguntou, ele disse: foi a mulher. Até aqui parece que não havia discórdia no casamento, mas a discórdia entrou através da desobediência. O homem perde a comunhão com a natureza. O Senhor disse para ele: por causa de ti a terra produzirá espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos aqui é muito mais do que um mato indesejado na lavoura. Quando Deus estava dizendo a terra produzirá espinhos e abrolhos, Deus estava dizendo que todo o ecossistema estava sofrendo uma mutação por causa da desobediência do homem. Se não bastasse, o homem perdeu também o lugar de delícias. A desobediência fez com que Deus colocasse o homem e a mulher fora do jardim. Ele perde o lugar de delícia.
E o mais importante que Adão e Eva perderam não foi a comunhão com a natureza, nem entre si, nem foi a harmonia com o mundo animal. O que o homem mais perdeu de precioso foi a presença de Deus. Dentro do jardim, Deus conversava com Adão como um amigo conversa com qualquer amigo. Mas agora, fora do jardim, para Deus manifestar, o homem precisa agora fazer sacrifícios. É nesse período que entra no cenário da história humana o sacrifício como prerrogativa para atrair a presença de Deus. Adão foi o único ser humano com sua esposa que tiveram a amarga experiência de viver o ápice, o nível mais alto da comunhão com Deus, e de um dia para o outro, por causa do erro da desobediência, eles perderam essa comunhão e tinham que agora fazer sacrifício para atrair a presença de Deus. Mas a história de Deus não estava perdida. A história da família primitiva, melhor dizendo, não estava perdida, estava sendo reconstruída. Eles estavam povoando a terra, administrando o que Deus lhes determinou, de maneira que aqui já existiam comunidades, já existiam vilarejos, pequenas cidades, que era a multiplicação dos filhos que estavam povoando toda a terra. Mas é nesse cenário aqui, quando os filhos são instruídos por Adão e Eva, que outro problema, que outra ferramenta diabólica se levanta contra a família, contra o padrão de Deus. A história nos narra que nesse tempo não existiam livros em formato de códice, como nós temos hoje. Então o ensino era passado aos filhos através da tradição oral. Quem tinha mais comunhão com Deus falava para os mais novos sobre Deus. É aqui que nós acreditamos que Adão e Eva dioturnamente ensinavam seus filhos, ensinavam seus netos sobre temor de Deus, sobre sacrifício, sobre culto, sobre comunhão. E é nesse período que Caim e Abel saem para uma adoração. Eles vão fazer um culto. Caim é lavrador da terra, ele leva frutos da terra para oferecer no altar. Abel é pastor de ovelha, Abel leva das primícias das ovelhas para oferecer no altar. Cada um leva o que tem, diga glória a Deus. Se Caim é lavrador da terra, ele leva dos frutos da terra. Se Abel é pastor de ovelha, Abel leva das ovelhas. Mas na hora do sacrifício, algo terrível aconteceu. É amargo de se beber isso aqui, é ácida essa verdade. Mas na adoração de Caim, Deus não se agradou do sacrifício dele. E no culto de Abel, na adoração de Abel, Deus se agradou do sacrifício de Abel. É uma verdade difícil de recebê-la, mas tem adoração que coloca Deus de pé. E tem sacrifício que não chega no céu. Eu vou repetir isso aqui. Tem adoração que vai bater no teto do lugar onde canta e vai ficar ali embaixo mesmo. Mas tem gente que quando coloca no altar, o céu se abre e Deus fica de pé. Aleluia. Existem algumas razões pelas quais Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Existem algumas razões. Eu quero pontuar duas razões pelas quais Deus rejeitou o sacrifício de Caim. A primeira razão pela qual Deus rejeitou o sacrifício de Caim é que Caim tinha o coração competidor. Caim estava adorando no altar e olhando para o sacrifício do irmão. Ele estava colocando as frutas dele no altar e estava olhando para o irmão. Se Deus não me abençoar e abençoar ele,
eu vou ficar com raiva, vou fazer alguma coisa, vou acabar com esse culto, vou acabar com essa festa, vou acabar com esse setor do congresso, ninguém come nessa cozinha, ninguém vem nesse banheiro, ninguém coloca o carro mais aqui. Havia uma disputa no coração de Caim, diante do culto de Abel. Ele estava fazendo para ser melhor do que Abel. E deixa eu lhe dizer um segredo: Deus não recebe sacrifício de coração competidor. Quem quer fazer para ser melhor do que o outro, pode tirar o cavalinho da chuva, que Jeová não está olhando para quem quer competir. E eu vou dizer mais, porque eu acredito que a geração de Caim não veio, não está no culto hoje, mas quem quer competir no altar, é melhor procurar uma academia para brigar, porque altar é lugar de quem adora em espírito. Deixa eu ver a geração de Abel que veio para o culto hoje aqui. Quem trouxe o melhor para ele hoje? Quem veio adorar ele hoje? Abel está fazendo, não é para ser melhor do que o irmão. Abel está fazendo porque Deus merece o melhor. Abel está colocando no altar porque Deus tem que receber o melhor. Se Caim tinha fruto da terra e levou o que tem, tudo bem. Se Abel era pastor de ovelha e levou ovelha, tudo bem. Traga o que está ao teu alcance, ofereça a Deus o que você tem. Deus não vai pedir o que você não tem, só tem um porém: Ele só recebe se for o melhor. Ele só recebe se for o melhor. Se for pela metade, pode guardar. Ele só recebe se for o melhor. Quem está entendendo isso aqui? E a segunda razão pela qual Deus rejeitou é exatamente porque Abel levou o melhor. Abel nem era competidor e Abel levou o melhor. O texto bíblico diz que Caim pegou dos frutos da terra, pegou dos frutos, enquanto Abel, quando vai buscar no celeiro das ovelhas, o texto bíblico diz assim: e Abel pegou das primícias das ovelhas. Você ir pegar do que tem e levar é uma coisa, você ir pegar e escolher o melhor é outra coisa totalmente diferente. Eu aprendo com Abel que o culto não começa quando eu chego perto do altar, o culto começa quando eu saio de casa. Abel em casa já está procurando o melhor. Essa ovelha não vai porque está feia, essa não vai porque falta dente, essa não vai porque está suja. Cadê aquela que eu preparei para Deus? Eu tenho que sair de casa já com ela, cadê ela? Aí ele pega melhor e ele já vem para a igreja na adoração. Oh glória! Não importa se o pregador não vai ser bem sucedido na mensagem, eu sei que o culto vai ser bom porque eu estou levando o melhor. Não importa se o pastor não vai estar muito bem humorado, eu estou levando o melhor, o culto vai ser o melhor. Quando você vê alguém reclamando do culto, provavelmente não trouxe o melhor. Mas quando você vê alguém saindo da igreja dizendo: eita culto maravilhoso, eita culto gostoso, é porque já veio com o melhor de casa. Quem trouxe o melhor essa noite? Levante a mão que eu tenho uma palavra para liberar para o teu coração. O céu está me autorizando te dizer que quem trouxe o melhor nessa noite vai receber do melhor do céu, vai receber do melhor do céu. Oh, guerra, Deus rejeita o sacrifício do Caim. Deus recebe o sacrifício de Abel. Caim, na inveja, na raiva que era competidor, matou Abel. E aqui que acontece o segundo deserto, a segunda prova, a segunda crise dessa primeira família. Essa crise agora foi sem precedentes. O diabo utilizou de uma arma muito poderosa. Ele utiliza o irmão para matar o próprio irmão, numa mesma família. Quando eu li isso aqui, eu me lembro muito novo na fé, quando Deus começou a falar comigo dessa mensagem. Ainda muito novo, eu fiquei assustado. O primeiro homicídio da Bíblia foi causado numa família de crente, entre os irmãos. Uma família projetada por Deus, desenhada por Deus, que estava vivendo uma reconstrução da sua história. Quando parecia que tudo estava bem, acontece um problema como esse. Eu penso, meu Deus, como que pode uma família desenhada por Deus passar por uma crise como essa? Passar por uma borrasca desse tamanho? Mas quando nós observamos as famílias patriarcais, as famílias chamadas por Deus, enfrentaram problemas diversos.
problemas relacionados à prostituição, relacionados à mentira, problemas relacionados a brigas, a contendas, problemas relacionados a ameaças. As famílias chamadas por Deus enfrentaram diversos tipos de problemas relacionados a invejas. José foi vendido. Diversos problemas visitaram as famílias chamadas por Deus, mas eu encontrei algo aqui que alegra o meu coração e eu preciso lhe dizer essa noite. Nenhuma dessas crises, nenhum desses problemas foram maiores do que a promessa de Deus para essas famílias. Tem alguém aqui na frente que entendeu mais rápido? Se você levantar a mão, você vai receber melhor. Eu estou profetizando pela palavra rema de Jeová essa noite, que a crise da tua casa não é maior do que a promessa que Deus liberou para a tua família. Que a luta da tua casa não é maior do que a palavra que Deus liberou do trono para a tua casa. O problema que o diabo implantou dentro da tua casa não vai invalidar o que Deus liberou ao teu respeito e para a tua família. Só quem recebe essa palavra, só quem recebe essa palavra. Mas é aqui que essa família, mais uma vez, está numa situação sem saída. Adão e Eva estão numa situação que nós poderíamos dizer no popular, estão de pés e mãos atados, sem saber que alternativa tomar diante dessa crise. Aliás, quando nós temos escolhas e não sabemos que direção tomar, já é muito difícil. Quando nós temos escolhas e não sabemos, eu vou ou não vou, aceito ou não aceito, eu fico, eu faço ou não faço. Quando nós temos alternativas e não sabemos que escolha tomar, já é muito difícil. E quando não se tem alternativa, e quando não se tem saída, e quando não se tem caminho, e quando não se sabe o que fazer, e quando já se falou tudo o que tem que falar, e pastor, não tenho nem mais o que falar. E quando já se utilizou todos os recursos, e você olha e diz, eu já não sei nem mais o que fazer. E quando essa crise acompanha a tua história, e você já tem 10, já tem 20, eu estou pregando para alguém aqui que tem décadas de crente, e olha para determinada situação na sua casa, na sua vida, no seu contexto cultural, olha para alguma situação e você resolve tentar esquecer, porque é algo que vai além de todas as tuas capacidades psíquicas, emocionais, espirituais. Você já recebeu conselho, já subiu o monte, já procurou profeta, já leu a Bíblia, já fez campanha, fez propósito, e parece que Deus não viu. É algo que você não sabe o que fazer, não está sabendo nem que direção tomar. O Espírito de Deus me trouxe essa noite para dizer que Ele tem direcionamento para você. Oh glória! Ele não vai te deixar sem direcionamento. Ele não vai te deixar sem solução. Ele não vai nos deixar sem saída. Porque não existe labirinto que o socorro de Deus não chegue para nos dar uma solução e uma saída. Escute aqui, você está se sentindo perdido, sem saber o que fazer, se sente perdida, teus recursos acabaram, você não gosta nem de lembrar, e Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vou te tomar pela mão, eu vou te dar direcionamento. Eu estou trazendo um tempo de direção para você e para a sua casa. Quem está recebendo essa palavra? Eu recebo a autoridade do céu para lhe dizer que há um tempo de direcionamento de Deus começando para você. Crises que você não queria nem olhar para elas, Jeová está dizendo, eu vou te tomar pela mão para te dar direcionamento. Eu vou te tomar pela mão para te dar direcionamento. Há um socorro de Deus chegando nesse buraco. Há uma luz de Deus brilhando nesse túnel. Há uma flor de Deus sendo brotada nessa sequidão. Há uma esperança, há um oásis de Deus nesse deserto. Deus está dizendo, eu trago direcionamento a partir dessa noite.
Você pode fechar os olhos por alguns segundos? Daqui a pouco eu continuo pregando. Eu preciso fazer o que o Espírito de Deus está determinando aqui na minha alma. Feche os teus olhos por alguns segundos. Levante uma de suas mãos, porque Deus está dizendo assim: eu estou tomando alguém pela mão aqui nessa noite. O diabo investiu, maltratou, oprimiu, fez do jeito dele e disse: vai ser assim, vou oprimir, vou destruir, vou acabar. Aí Deus está dizendo: profetiza que eu estou usando o meu armamento de elite, vou descer com providência e tem algo novo meu para acontecer nessa história. Deus resolveu restaurar o padrão nessa família. Há um padrão de Deus para ser restaurado. Eu vim profetizar que há um padrão de Deus para ser restaurado. Há um padrão de Deus para ser restaurado na tua vida, na tua família, nas tuas áreas de atuações, na tua vida profissional, no teu ministério, na tua chamada. Há um padrão de Deus para ser restaurado. E eu vim trazer uma mensagem profética do céu para te dizer: Deus vai começar a trabalhar para restaurar o que foi quebrado. A primeira coisa que Deus fez, enquanto Adão e Eva choravam em casa, Deus desceu para conversar com Caim. Deus foi lá no caminho conversar com Caim. E eu fico pensando aqui, com todo respeito aos meus amigos de ministério, eu me sinto um menino aqui diante dos obreiros, sou um menino ainda. Mas o que dizer para uma família que está numa crise como essa? O que uma mãe vai conversar com um filho que matou o próprio irmão? O que um pai vai conversar com um filho que matou o próprio irmão? O que falar diante de uma crise dessa? Eu me lembro quando voltei do seminário da Argentina, fiz o curso de missões em São Paulo, fui missionário na Argentina. Quando voltei, o meu pastor presidente, é o mesmo pastor do Bento lá, pastor Ranóbio, ele me pegou, me levou lá no meio do mato, na fazenda Urucu, onde o Rafael morava. Ele disse: aqui vai ser tua pós-graduação. Equipou uma casinha lá. No meu quarto, para eu entrar, eu tinha que me abaixar. Pense na prova. E ele disse: aqui vai ser a tua pós-graduação. Aqui tu casa, batiza, disciplina, restaura, corta, liga de novo, mata, ressuscita, faz o que tu quiser, mas só me liga se alguém estiver morrendo. Me deixou lá e foi embora. Foram as minhas maiores experiências. E eu me lembro, eu atendia na segunda-feira minhas primeiras experiências com a clínica pastoral. Quantos jovens, o Rafael é testemunha, quantos jovens chegavam lá para conversar comigo pensando bobagem. Aí o Espírito de Deus vem na nossa vida, a gente dá uma palavra para a ovelha, e uma palavra muda tudo. Chegava uma moça pensando bobagem, o Espírito de Deus dava uma palavra, mudava tudo. Casamentos, eu ainda solteiro, casamentos que mandavam me chamar em crise, e uma palavra muda tudo. E eu muito novo, não sei os obreiros aqui, mas eu muito novo, e ainda hoje acontece. Alguém está contando um problema, e às vezes o problema é tão terrível que a gente está orando no Espírito e dizendo: Deus, o que é que eu vou dizer diante disso? O que é que eu vou falar para esse casal? O que é que eu vou falar para essa criança? O que é que eu vou falar para essa mulher? A gente está orando porque diante de situações que a gente não encontra nenhuma saída, mas vem o Espírito de Deus e dá uma palavra. Oh glória! E a palavra muda tudo. Mas eu olho para essa situação aqui, eu fico pensando o que falar nessa casa. Imagina você chegar numa casa, tá chorando a irmã, tá chorando o irmão. Por que vocês estão chorando? É que os nossos dois filhos saíram para adorar hoje. Um ficou com inveja do outro e matou o outro.
É sentar no sofá, oferecer o ombro e chorar junto. Não tem uma saída, não tem uma palavra, é uma crise sem precedentes. O diabo utilizou das armas mais poderosas aqui. Mas eu aprendo em Deus que, de acordo com o nível do investimento maligno para acabar com o projeto de Deus, é no mesmo nível que Deus responde com estratégias poderosas. Isso aqui está descendo do céu para liberar sobre a tua vida. O mesmo nível de destruição que o diabo está causando ou causou na tua casa, será no mesmo nível de resposta que Deus vai enviar para mudar a sorte. Eu imagino Deus descendo para conversar com Caim. Deus podia ter mandado um anjo, Deus podia ter mandado um profeta. Porque às vezes Deus usa anjo, usa profeta, usa o pastor, usa um pregador, usa circunstâncias. Deus move até, se for preciso, lá na casa legislativa, no Planalto Central, para aprovar lei nacional por causa de um crente. Quem crê que Deus faz isso? Mas tem hora que Deus não quer usar circunstância, não quer usar anjo, não quer usar profeta, não quer usar pregador. Tem hora que Jeová diz assim: agora quem vai descer para resolver sou eu. Porque tem hora que Ele tem que fazer algo especial. Quando a situação exige uma ação especial de Deus, Ele gosta de ficar de pé no trono para descer. E pense em alguém que sabe descer para começar a resolver problema de crente, é Ele. Pense em alguém que sabe descer para conversar com alguém por causa de crente, é Ele. Enquanto Adão e Eva choravam em casa, Deus descia no caminho para conversar com Caim. Eita, isso aqui é muito sério. Você nem imagina, mas enquanto você chora, o céu pode estar movendo para Deus encontrar com alguém no caminho. Você já falou e não teve jeito, você já orou e não teve jeito, buscou solução, não teve jeito, mas quando Deus descer para encontrar, vai dar jeito. Eu me lembro ainda muito novo na fé. Eu era de outro ministério, com 14 anos, ia em outra igreja. E eu estava muito firme, gostava muito. E eu lembro que salvo engano, um dia de quarta-feira, era culto com jovens. Eu estava me arrumando, organizando para ir para a igreja. E eu lembro do meu pai na sala de casa. Quando Deus resolve conversar, irmão, não tem quem dê desculpa. Eu me lembro que eu estava no quarto pegando as coisas para ir no banheiro. E meu pai dizendo assim: eu vou fazer amanhã uma caipirosca, Ele disse: eu vou comprar gelo, limão, cachaça, não sei o que, e vou fazer. E quando os vizinhos iam, era uma tribulação lá em casa. E eu estava no banheiro ouvindo aquilo, e eu lembrei de um versículo. Diga, um versículo. Eu saí do quarto, olhei para ele. Ele era um homem bruto, pouca conversa, violento. Eu olhei para ele e disse assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falei apontando para ele e corri para o banheiro, que eu não sou besta. Tranquei o banheiro. Quando eu já saí meio arrumado, que eu chego na sala, o meu pai, de uma história de prostituição, traição, infidelidade e tantas coisas que você sabe que o homem distante de Deus faz. Eu nunca vi aquilo. Quando eu fui passando na sala de casa, meu pai estava de joelhos, com a testa no chão, e ele chorava como criança. Eu cheguei perto dele com medo, porque nem eu sabia o que estava acontecendo. Toquei nas costas dele, eu disse: painho. Aqui vocês falam painho também com pai? Fala painho? Fala não, né? Isso é coisa nossa lá. Painho, o que está acontecendo? Ele segurou na minha calça, olhou para mim e disse: diga para mim onde está escrito aquilo que você me falou. Aí eu fui buscar a Bíblia no meu quarto.
Oh glória. Você quer saber quem é papai hoje? Quer? Você quer saber quem é papai? Está com 1 ano que eu voltei do Rio Grande do Sul. Eu morei 7 anos no Rio Grande do Sul. Quando eu estava voltando em janeiro do ano passado, ele ligou para mim e disse: meu filho, ainda bem que você já está vindo em janeiro. Eu falei: por quê, pai? Ele disse: vai dar tempo você participar da minha separação para presbítero da igreja. Oh glória, oh glória. E eu quero profetizar que essa palavra está entrando na casa de alguém aqui. Aleluia. Deus foi conversar com Caim. Deus foi conversar com Caim naquilo que você não sabe nem por onde começar a resolver. Eu vim profetizar que Deus está começando a resolver por você. Se for preciso, Ele conversa com alguém. Se for preciso, Ele dá um sonho para outra pessoa. Se for preciso, Ele mexe numa papelada. Se for preciso, Ele muda, destitui pessoas de cargo, levanta outras. Se for preciso, Ele desperta alguém que está perto ou que está longe. Ele sabe como fazer. Eu vim profetizar que Deus está começando a resolver. A segunda coisa que Deus fez, quando Caim conversou com Deus, Caim disse para Deus assim: ó, eu vou sair errante na terra, e quem me encontrar vai me matar. Caim sabia que tinha que morrer. Ele matou o irmão, mas ele sabe que tem que morrer. Isso aqui é o que nós chamamos de senso de juízo comum. Não haviam leis, mas os homens tinham um senso de juízo. Eles sabiam da consequência dos seus delitos, mesmo sem ter leis escritas. Quem me entendeu, diga amém. É por isso que Caim disse para Deus, sem ter lei, sem ninguém dizer a ele que ele ia morrer, sem nada. Ele mesmo é por intuição, ele sabe da justiça. E ele diz: Deus, eu vou sair errante, e quem me encontrar vai me matar. E bem que Caim deveria morrer mesmo, porque ele matou, e quem matou naquele tempo tinha que morrer. Só tem um porém aqui. O diabo está assistindo essa história, e o diabo está aplaudindo de pé. Por quê? Porque ele fez um irmão matar outro, mas ele já agendou a morte daquele que matou o irmão. Eu chamo isso aqui de previsão de Satanás. A agenda maligna. O diabo está sempre prevendo destruições maiores, piores. Ele causa um mal sempre querendo fazer um mal pior. Ele causa um mal agendando um mal ainda pior. Ele está sempre prevendo algo pior contra nós. Ele está sempre prevendo algo pior contra a nossa história, contra a nossa família. Esse é o trabalho dele dioturnamente. E ele está aqui esperando a hora de Caim morrer. Já matei um, agora está agendada a morte do outro. Só tem um porém: quando Jeová entra na guerra. Eu vou repetir isso aqui: quando Jeová entra na guerra, quando Jeová entra na guerra, a agenda do inferno é rasgada. E quem escreve a história é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto o diabo matou um e disse: agora vou matar o outro, a previsão é essa, vai morrer. Jeová diz assim: bem que tu tinha que morrer, viu, Caim? Tu é cabra ruim, bem que tu tinha que morrer. Mas tem um porém: vou colocar um sinal em Caim, vou quebrar o protocolo, vou fazer uma coisa diferente. Não vou deixar o diabo continuar fazendo o que ele começou. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que quando ele começa a restaurar o seu padrão na nossa vida, tudo que o diabo estava prevendo começa a ser desfeito. Tudo que o diabo estava preparando estava sendo desfeito. Tudo que o diabo estava prevendo estava sendo desfeito. As previsões do diabo estão vindo sempre. Vem na notícia da televisão, vem na notícia da vizinha que visitou, vem nos nossos pensamentos os dardos malignos. A gente está sempre caminhando com medo das astutas ciladas do diabo. Estamos com medo das A previsão maligna diz que vai ter outra pandemia. A previsão maligna diz que eu vou morrer na outra pandemia. A previsão maligna
maligna diz que a empresa vai fechar, não vai prosperar. A previsão maligna diz que vai ter morte, não vai viver. A previsão maligna está vindo sempre com as notícias negativas, e o pessimismo quer tomar conta do nosso coração. E quantas vezes alguém para na fé, alguém esquece da promessa de Deus, esquece do que Deus falou por causa das previsões malignas. Mas com o filho de fulana começou assim, terminou morto. Mas o casamento de fulana começou assim, depois separou. Mas na empresa do fulano começou assim, depois fechou. Só tão esquecido que você nem é da família do fulano e nem é da família da fulana. Aquele que é dono da tua casa é quem cuida da tua história. Se na família do fulano acabou em desgraça, na tua família vai acabar com milagre. Se na família do fulano acabou com morte, na tua casa vai acabar com vida. Quem recebe essa palavra? Deus está desfazendo as previsões malignas, as previsões que trouxeram medo para o teu coração, as previsões malignas que estavam dizendo no teu coração: não vai chegar nem o final de março. Aí Jeová me trouxe aqui para dizer: eu desfaço as previsões malignas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. É muito difícil eu pedir para você falar para o irmão que está do seu lado, mas tem hora que eu não aguento. Tem gente precisando ouvir isso de perto. Fala para alguém aí, diz assim: fica tranquilo. Vai, profetiza. Diga assim: fica tranquilo. Diga, profetiza. Diga: Deus está desfazendo as previsões malignas. Vai. O final não vai ser triste, não, vai ser feliz. O final não vai ser de derrota, não, vai ser de vitória. O final não é separação, não, é renovo para o teu casamento. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem está recebendo convicção de que Deus está restaurando padrões essa noite? Quem está recebendo convicção? E por fim Deus viu que aquela crise tinha gerado lacuna. A família tinha perdido alguém. Uma lacuna foi gerada. Um espaço vazio estava ali. E percas que deixam sequelas de espaços vazios em qualquer área, são ferramentas poderosas para nos lançar nas depressões, nos desânimos, nas tristezas da vida. E eu vou lhe dizer, o mal do século tem sido os problemas psíquicos e emocionais. E a maioria desses problemas são gerados por percas, por impossibilidades. Meu pai conseguiu, eu não consigo. Conseguiram, eu não vou conseguir. Para mim não dá, para mim não tem, para mim não vai. Eu perdi, ficou o espaço vazio. Deus olhou para a família que estava vivendo essa crise e precisava fazer mais alguma coisa. Deus precisava preencher o espaço que foi vazio. E para preencher o que foi vazio, Deus deu a Adão e Eva, Deus deu 7. Deus deu 7. Tanto é que quando Eva tem o menino, ela diz assim: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Ela estava dizendo assim: o espaço estava vazio, mas Deus me deu preenchimento para o que estava vazio na minha vida. Aquilo que eu perdi na crise, Deus preparou algo para preencher, e o espaço não vai ficar vazio. Enquanto o diabo estava dizendo: Eva vai cair na depressão, Eva vai cair na depressão, Adão vai desanimar, eles vão negar a Deus, não vai dar certo, não vai para frente. Aí Jeová chega e diz: eu vou preencher o que ficou vazio. Oh glória. O diabo nem sabia, mas enquanto ele tocava em Abel, Deus preparava 7 para colocar no lugar.
Enquanto o diabo tocava naquilo que você perdeu, Deus preparava um preenchimento para não deixar essa lacuna te lançar no abismo. Eu estou profetizando que Deus vai preencher todo o espaço que ficou vazio. E aqui eu concluo. Quando ela dá um nome para ele, Sete. Sete aqui não são 7 filhos, é um filho. E o nome desse filho é Sete. E 7 aqui não é numeral. Aliás, 7 número na Bíblia quase sempre é simbólico. Quase sempre representa completude. Mas esse 7 aqui é um nome próprio. Deus deu um filho e o nome desse filho é Sete. Fique de pé para você entender isso aqui. A palavra sete aponta para 2 palavras do português. A palavra sete aponta para 2 palavras do português. A primeira palavra para que aponta a palavra sete é a palavra renovo. Eva estava dizendo assim: no espaço vazio, Deus mandou renovo. Pode ser até que não seja preenchido com o que você esperava, mas de uma coisa eu tenho certeza: vem renovo nesse espaço que ficou vazio. A lacuna que o diabo estava dizendo, vou jogar ela na depressão, Jeová está dizendo, eu vou preencher com o meu renovo. Eu vou preencher com o meu renovo. Eu vou preencher com o meu renovo. O diabo já estava dizendo, vou preparar a psiquiatra para passar remédio para ela. Aí Jeová está dizendo, eu estou trazendo renovo. O diabo já estava dizendo, vou preparar a falência porque estou quebrando a empresa dela. Aí Jeová está dizendo, eu estou trazendo renovo. O diabo estava dizendo, vou fechar a porta da empresa. Jeová está dizendo, eu vou prosperar para abrir filial, porque eu estou trazendo renovo. E a segunda palavra que aponta a palavra sete é a palavra compensação. Sabe o que Eva estava dizendo? Eu até que perdi nessa crise, até que ficaram espaços vazios aqui em casa nessa crise, mas Deus está preenchendo tudo, mandando renovo e compensação. Não desista, porque vai compensar. Não volte atrás, porque vai compensar. Não desanime, porque vai compensar. Obreiro de Deus, com todo temor no coração e respeito, não desista, não se entristeça, porque vai compensar. Estende a mão como quem vai segurar um bebê assim. Vai. Isso aqui é profético. Isso aqui não é sobre criança. Isso aqui é sobre renovo. Isso aqui não é sobre bebê. Isso é sobre compensação. Deus está dizendo nessa noite, estou trazendo renovo e estou trazendo compensação. Recebe uma injeção de fé e de ânimo essa noite, porque Ele está trazendo renovo e compensação. Eu não sei aonde essa crise mexeu que você perdeu. Eu não sei aonde essa crise mexeu que você ficou ferido. Eu não sei onde essa crise mexeu que você pensou em parar. Você não pode parar. Já pensou se os grandes homens da história tivessem parado? Já pensou se os grandes inventores da história tivessem parado? Talvez a humanidade tivesse vivendo ainda na idade da pedra. Já pensou se não tivesse inventado o avião, se não tivesse inventado as rodas, o carro, se não tivesse avançado o mundo em tanta coisa? Mas todos eles passaram por crises e não desistiram. Quem te criou, quem te gerou, quem cuidou de você para você chegar até aqui, também não desistiu. Sabe o que isso quer nos dizer? Nós somos frutos de persistência, nós somos frutos de perseverança. Você é fruto de lágrima, de perseverança. Você não pode parar. Receba renovo, receba a compensação de Deus essa noite.
Isso, entra nesse mistério que começou a envolver a igreja. A depressão não vai te matar, essa perca não vai te matar, esse desânimo não vai te parar. Há um renovo de Deus essa noite aqui, envolvendo a tua alma. Recebe, porque tem compensação de Deus descendo para essa perca. Para toda perca vai ter compensação. Para toda perca vai ter compensação. Para toda perca